Começamos aqui o vídeo. O vídeo vai começar assim, né? Não esse vídeo, porque esse é da aula, tá, pessoal? Agora que eu tô gravando. Mas assim, o vídeo que eu vou gravar com o seu computador, olha só. Já que a Apple disse que meu computador é vintage. E, portanto, ele não poderia ser consertado porque eles não têm essa competência técnica. Eu vou mostrar como é que faz. Porque, né? Já que essa competência técnica é muito complexa. Aí você marca aí. Então, pronto. Primeiro de Training Topics lá. Professor, certo, tá tudo bem. Ué, tipo, gente, pelo amor de Deus, trocar uma bateria não é nada assim, nossa, que coisa complexa. É tirar uma das poucas coisas do computador que não é soldado, então dá pra tirar e colocar. Agora, pelo amor de Deus, né, gente? Chamar de vintage, fiquei ofendido. Você está rindo, mas eu fiquei ofendido. Eu tô imaginando muito cena. Não, assim, eu tenho uma dificuldade, né, de lidar com as pessoas sem mandar elas para lugares que elas deveriam ser mandadas. Esse é um problema meu. Mas não sejam assim, sejam melhores do que eu, tá? Então vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui para garantir que isso aqui não acontece na tela. Então vamos lá. A gente estava vendo a trilha do SixOPod, então a gente começou com a camada de aplicação, a gente viu o MQTT e viu o COAP. Na camada de transporte, a gente viu no capítulo 1 o Kurosu e o DP, que é exatamente igual. Na camada de rede, a gente brevemente viu sobre o RPL. A gente vai voltar sobre o RPL, né? E na camada de enlace, a gente vai ter alguns protocolos. Na camada de enlace, o protocolo principal do rede SixOPod é o 802.15.4, que ele é erroneamente conhecido como ZigBee. Tá? O ZigBee ele é mais do que um protocolo, o ZigBee é uma solução, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Né? Então, a grande questão em IoT é que a maior parte da indústria de wireless, da indústria sem fio, ela foca em transmitir dados mais rápido. Quando você fala em 4G, 5G, você quer transmitir dados mais rápido. A gente já começou aquela discussão de como 5G vai ser uma mudança de paradigma muito grande, e tem uma disputa entre os Estados Unidos e China. Mas em IoT você não necessariamente está precisando de um grande volume de dados. Quando você quer monitorar, você está transmitindo um número inteiro. Vocês fizeram um COP 1. Qual é o tamanho de um inteiro? Qual? Qual o tamanho de um int? No computador 64, na verdade. Né? Quando eu inteiro tinha 8 bits, quando eu tinha computador de 32. Né? Processador 32. 32 bits? Hã? 32 bits? 32 bits, meu primeiro processador era um K62300. Eu fiz grande parte da minha faculdade com K62300. É irado. Estou chamando bem de vintage. Bichão, eu tenho aquele bichão até hoje lá, o Pentium 3. E vou transformar, e tô, tipo assim, tô me coçando para transformar ele numa máquina modo texto. Mas... você tem que levar pra casa, formatar. Olha só, esse kit. Eu vou criar ele para o pessoal não formatar do carinho. O quê? Não vai formatar de máquina, só botar ele lá em cima. Não, tem certas coisas que assim, o homem precisa do prazer de fazer. Férias de julho aí. Férias de julho estão aí, não vou viajar mesmo, vai ter sem dinheiro. Tem uma passagem. O Gabriel comprou uma passagem, né? É em maio, né? Ai, meu Deus do céu. Ele comprou ele de volta. Não, eu só tinha comprado isso, porque eu não sabia que horas a reunião ia terminar, e de volta a gente ia botar de ônibus de qualquer jeito. Joga pra rolo no Facebook. Não, é uma coisa que eu faço. Vai que eu consigo uma outra reunião com o pessoal da Embraer. Isso é legal. A vida é feita desses pequenos desafios, galera. Não tem erro, não. Então, só, uma série de aplicações. Quando a nossa indústria está crescendo cada vez mais no número de dados, a gente fala em 802.11ac, AD e AF, uma matéria de rede sem fio que eu já não dou há um tempo. Eu falo sobre 802.11ac, AD e AF, né? Quando você fala de gigabit sobre rede sem fio. Tá? A minha especialidade são redes sem fio, é no que eu venho trabalhando há muitos anos. Tá? Então, por isso que todas as minhas matérias são rede sem fio, IoT, segurança, muito focado em IoT e rede sem fio, né? Mas em IoT, particularmente, eu não estou preocupado com o volume de dados. Muitas aplicações, como redes industriais, agricultura, redes veiculares, residenciais, redes médicas, não precisam de grandes volumes de dados. Precisam, sim, de confiabilidade de dados e constância nesses dados, mas não precisa de grandes volumes. Requer que eu tenha um baixo custo do meu hardware.
quer que eu tenha um baixo consumo de energia, porque essas redes vão estar longe de fontes elétricas. Então, na verdade, eu preciso de um protocolo da camada de enlace, ou seja, que gerencie bem o meu consumo de energia. E aí surge a Zigbee Alliance. Né? O que é a Zigbee Alliance? O que é uma aliança? Né? Vocês vão falar, quando vocês falarem sobre rede sem fio, você vai ter o Wi-Fi Alliance, o WiMAX Alliance. Isso é um órgão, né? Uma organização que vai ter a missão de definir produtos. Ele vai lá anunciando o seguinte: isso aqui faz parte da minha solução. Isso aqui é Zigbee, isso aqui é 802.15.4, isso aqui dá correto. Ou seja, quer definir os produtos, monitoramento e controle confiáveis, de baixo custo, baixo consumo e o wireless baseado no padrão global aberto. Ou seja, isso tem que ser aberto. Vocês vão ver coisas sobre, a gente vai falar mais pra frente, mas mais no final do curso eu vou falar um pouquinho sobre o wireless HART, vou falar sobre LoRaWAN, vou falar sobre outras tecnologias de IoT de longa distância que elas são fechadas. São importantes, mas são fechadas. Vou falar um pouquinho sobre NB e IoT. Então, o 802.15.4 é uma história muito engraçada, porque a quarta versão do Bluetooth não virou 802.15.4 simplesmente porque o Zigbee ocupou esse lugar. Então, assim, a gente começou a ter problemas de nomeação do protocolo justamente porque, né, deram conjunções, as coisas deram hit. Quando eu falo do Zigbee, eu estou falando até de 850 KB por segundo. A gente, em geral, está trabalhando por volta de 15K por segundo. E ele está trabalhando em longa distância no sentido que eu estou preocupado com o Zigbee. Enquanto o Bluetooth, eu vou ter sempre a noção de cliente e servidor, um para um, uma conexão única. No Zigbee, eu estou falando em rede de longa distância. Então, eu vou poder mapear grandes áreas, não porque eu vou estar com uma tecnologia que o rádio tem longo alcance, mas porque eu consigo formar redes de forma muito simples. E isso vai trazer para a gente bastante, né, flexibilidade. Mais ou menos. Tá? Então aqui a gente vai ver, a grande questão é baixo consumo, baixo custo, baixa taxa de transmissão. Então baixo consumo e baixa taxa de transmissão estão atrelados. Suporte a redes de grande escala, que vão ter até 65 mil nós. Praticamente sem garantia de qualidade de serviço. E eu vou ter que ter um design muito um protocolo muito flexível para servir a múltiplas aplicações. Então, se a gente for ver em questão de tamanho, a gente vai ver que o 3G, né, é para redes de longa distância. Apesar de eu gostar muito do WiMAX, que é o padrão 802.16, o 3G é o que a gente usa para redes de longa distância. A gente vai falar um pouco mais sobre LoRaWAN e NB IoT mais para o final do curso. Né? A gente tem aqui a rede sem fio até 100 metros de distância, mas o Zigbee sozinho tem até 10 metros. Ele é muito parecido com o Bluetooth. Muito. Talvez eu fale um pouquinho sobre o Bluetooth, só para a gente ter um critério de comparação, porque o Zigbee sai do Bluetooth, mas a grande questão é que a gente consegue grandes alcances através da conexão de rede. E aí vem a grande diferença. Da mesma forma que a pilha 6LoWPAN é a pilha de referência que a gente está usando no curso, a Zigbee Alliance gerou uma pilha chamada Zigbee. Que é uma outra pilha de protocolos diferente da 6LoWPAN e que durante muito tempo foi a pilha que a gente usou para aplicações de IoT. O que essa pilha do Zigbee tem de diferente da pilha do 6LoWPAN? Quais são as camadas da pilha do 6LoWPAN? Tem aqui. Física. Tem aqui. CPIP. Não existe essa camada. Rede. Tem aqui. Cadê? Ó, rede aqui. O enlace está aqui. MAC com data link. Transporte. A pilha Zigbee ela é pensada para uma aplicação única. Ou para uma macro aplicação que tenha múltiplos propósitos. Eu não tenho conceito de porta numa rede Zigbee. Então eu não tenho a camada de transporte. Eu não tenho o conceito de orientação à conexão numa rede Zigbee. Tá? Quando eu uso o DP, eu tenho uma porta. Né? Qual é a porta do HTTP? A porta do HTTP é a porta 80. Eu identifico um serviço através da sua porta. Eu não tenho isso aqui. Então, aqui eu não posso ter múltiplas aplicações numa rede. Da minha forma, pensa na internet. Eu tenho aplicação de e-mail, eu tenho aplicação de UDP, eu tenho aplicação de HTTP, eu tenho aplicação DNS, essas aplicações coexistindo. O que vem reconhecer essas aplicações diferentes do meu firewall é uma porta. Sem isso aqui, eu digo tudo numa mesma aplicação. E
E pior do que isso, eu não consigo traduzir isso aqui facilmente para uma rede TCP/IP tradicional. Com o SIG-SOAP eu consigo. Então, na verdade, essa pilha ZigBee, ela foi muito mais aplicada pensando em redes de baixo consumo, com pequenos dispositivos, do que interoperabilidade. Então, é muito provável que seja uma rede que gaste menos do que a rede SIG-SOAP, mas ela é menos interoperável que uma rede SIG-SOAP. Então, a gente consegue ver através dessa ZigBee Stack, né, que a questão do IoT ainda está em evolução, isso ainda está evoluindo. Então o ZigBee veio antes do SIG-SOAP, o SIG-SOAP está tomando o lugar do ZigBee, mas no futuro ainda pode vir uma terceira coisa. Então por isso que eu faço, esse é o melhor momento para vocês estudarem IoT. As coisas ainda estão em definição, a gente ainda não sabe direito o que está fazendo. Cada conferência que eu vou, surge um protocolo novo, surge um PP novo. Então, assim, a tecnologia vai ser dados de 250K, 20K e 40K. A topologia vai ser tanto em estrela quanto em peer-to-peer, a gente vai falar mais sobre isso. A gente suporta dispositivos de baixa latência é atraso, né? Ou seja, o atraso é baixo. CSMA/CA, que vem de Carrier Sense, ou seja, eu sinto o meio. Multiple Access, eu divido o meio entre múltiplos, né, usuários. E vem de CA, que é Collision Avoidance, eu evito colisões de mensagem. Lembra quando eu falei de problema da estação escondida? Eu tento evitar problemas de colisão de mensagens no ar. O endereçamento dos dispositivos é dinâmico, ou seja, o mesmo endereço MAC não vai se manter ao longo do tempo. Transmissão confiável baseada em handshake e baixo consumo de energia. Ele é um protocolo muito simples, né, para dados para rede sem fio de baixos requisitos, né, como eu falei, Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance e segurança em múltiplos gigas. Bom para longa duração de bateria e redução da latência. Existem dois tipos de papéis que um dispositivo pode ter, o Full Function Device e o Reduced Function Device. O FFD vai ter 3 modos de operação, coordenador da PAN e dispositivo. O RFD só vai poder ser dispositivo. Tá? A gente vai ver mais detalhes que essas coisas querem dizer. Ou seja, né, mais poder computacional, menos poder computacional. O Full Function Device é um dispositivo com mais poder computacional, né, capaz de operar em qualquer topologia, tanto a estrela quanto a peer-to-peer, é capaz de atuar como coordenador da rede, ou seja, o cara que vai distribuir os endereços e se comunicar com qualquer outro dispositivo. Os RFDs, eles vão atuar apenas na topologia estrela, ou seja, eu tenho vários nós RFDs que se comunicam com pelo menos um FFD, não pode ser coordenador da rede e a comunicação somente com o coordenador da rede, no caso, um dispositivo FFD, e é de fácil implementação. As redes Bluetooth, as redes sem fio, em geral, começaram com essa questão de você ter um dispositivo de alto poder computacional e um dispositivo de baixo poder computacional. Conforme o tempo foi passando, é natural que todo mundo seja FFD. Hoje, em redes de IoT tradicionais, a maior parte dos dispositivos são todos FFDs, o que me dá muito mais flexibilidade. Tá? Mas tem alguns produtos, né, algumas empresas que vendiam produtos como que você tinha a questão do FFD e do RFD. Tinha uma empresa que vendia uma plaquinha chamada PiSense. A PiSense vendia uma plaquinha que você inseria no Raspberry Pi. Esse cara se tornava um FFD e você vendia uns Pi Modes, assim, uns sensorizinhos pequenininhos, que eram todos RFDs. E era bem legal, era bem interessante. Então, isso aqui é a topologia estrela, né? Eu tenho o coordenador da rede, que é o Full Function Device. E ao redor eu tenho esses outros dispositivos aqui que são os Reduced Function Device. Ou seja, quem é azul é Full Function Device, quem é vermelho é Reduced Function Device. Na topologia peer-to-peer, todo mundo fala com todo mundo, e por isso que eu só posso ter FFDs. Porque se todo mundo fala com todo mundo, esse cara precisa coordenar. E aí surge uma topologia que é muito interessante, que é a topologia combinada, também conhecida como a estrela clusterizada. Onde eu tenho uma topologia peer-to-peer entre os FFDs, mas eu insiro RFDs se comunicando com alguns caras no meio da rede. Então, se eu quero encontrar esse cara daqui e eu estou aqui, o que eu faço? Eu entro em contato com esse entra em contato com esse entra em contato com esse entra em contato com esse cara encontra isso aqui. Se eu tenho o RPL, qual o papel do RPL? É conhecer o caminho entre os FFDs. Então as coisas vão se somando, entendeu? As coisas vão se encontrando, porque agora eu posso trabalhar isso com diferentes redes. Então isso faz com que eu tenha, né? E aí que é a grande sacação. Como é que essa rede fica tão grande? Essa rede fica tão grande por um motivo muito simples. Eu, a partir de agora, eu posso endereçar
pelo meu endereço MAC, cada um desses caras azuis, e esses caras azuis, dinamicamente, endereçam os RFDs ao redor dele. Ou seja, eu tenho vários pontos de centralização, eles distribuem a carga como se eu tivesse dois níveis. Um nível entre os azuis, e cada um desses azuis tem um nível vermelho embaixo dele. Isso aqui é uma árvore. Do ponto de vista computacional, eu modelar as coisas como árvores faz com que eu tenha uma complexidade baixa no meu roteamento, ou seja, é fácil de eu fazer, tem um baixo custo computacional e isso agiliza a configuração. Então, essa sacação visual aqui, de você botar uma rede em dois níveis, Ricardo, acorda, pelo amor de Deus, né? É a grande sacação que a gente vai ter para fazer com que essas duas coisas possam operar. Isso faz com que, assim, que eu exponencialize o número de nós. É por isso que essa rede tem até 65 mil nós. Isso é muito mais do que a gente pode ter num switch tradicional. Então, uma rede peer-to-peer distribuída, roteada totalmente de forma, né, distribuída. Isso é muito poderoso. Tá? E é isso que faz com que a IoT seja um negócio tão bizarro, porque você começa a endereçar sub-redes baseadas em rede. Então, se você para pensar essas estrelas aqui, isso aqui é uma sub-rede. Esse cara que coordena, isso aqui faz um papel muito parecido com o papel de um AT. Só que eu estou dizendo que esses APs se comunicam e são capazes de trocar dados entre si. Isso é extremamente poderoso. Isso faz com que eu consiga coletar dados e esticar minha rede por longas distâncias. É possível, por isso que muita gente considera o 802.15.4 o protocolo de longa distância, porque ele permite fazer uma coisa que é extremamente bizarra, roteamento a nível de camada 2. Eu vou fazer uma pergunta que é extremamente ridícula para vocês, é extremamente suja, né? É extremamente, tipo, pegadinha do malandro, né? Se eu faço roteamento a nível da camada de laço, por que eu preciso da camada de switch? Pense em 5 minutos em relação a isso. Colin, Robin, vocês têm celulares, vocês têm internet, vocês têm um monte de coisa. Se eu faço roteamento na camada de laço, para que eu preciso da camada de rede? Ninguém nunca responde. Não é. Por isso que eu estou deixando vocês colarem. Olha que louco. Acelera, Ricardo. Na resposta, vamos. Eu sei a resposta da pergunta. Pi sobre 2 é a resposta da pergunta. Já vi essa pergunta umas 5 vezes já. Essa é a quinta vez que eu ouvi essa pergunta. Então é bom que assim, só faltam 18 para você decorar. Se você repete algo 23 vezes, você se introniza em você. O melhor jeito de você aprender sobre IoT é dar aula de IoT. Porque assim, eu decorei as coisas tanto que eu li esses slides, tanto que eu li o material para dar aula. Então depois da 89ª vez, você já... 23 é o número. 23 é o número mais. Não sei por que não, gente. Não tem nada assim negócio não. Você é porque negócio faz caminhos físicos e na outra nem... Não, calma aí. O porquê do 23 ou o porquê da questão? Da questão. Qual é a questão? Agora eu me confundi. Você está falando do negócio de caminho físico e isso é o porquê da camada 2 e da camada 3. Eu ia falar. A pergunta é por que usa camada de rede e se tem um lado para essa comunicação. Isso. Pela camada de redes você tem para cada um, e dá um caminho para cada um, os dois máquinas não precisa ficar. Você tem um caminho para chegar.
Na camada de lance não, você só conexão direta, você pode dizer. Tá, mas assim, beleza, eu tenho uma origem e um destino. Mas se eu estou dizendo que eu vou fazer uma rota entre dois caras, eu também só tenho uma origem e um destino. Eu preciso descobrir justamente quem é essa origem e esse destino. Né? Como é que eu sei isso? Qual é a diferença de uma coisa para outra? A diferença é mais do que essa. A diferença é o seguinte: quando eu quero encontrar rotas, eu quero encontrar rotas entre redes. Quando eu estou falando aqui, eu estou querendo encontrar rotas intra-redes. Apesar de eu existir algoritmo de roteamento intra-rede na camada 3, né, a gente vai conhecer basicamente o RIP e o SPF como protocolos. Quem não conhece, vai ver, eu vou ver se eu abro no período que vem a disciplina de redes de computadores para o pessoal do CNT, rede básica. E para quem for de controle e automação, eu vou oferecer no período que vem rede Zoom para controle e automação. E para quem mesmo assim não fala nunca mais que eu estiver na minha vida, tomara que você morra atropelado, não sai daqui, né? Faça Cisco. Se eu não me engano, Cisco 2 já fala sobre IF ou SPF, para que vocês possam ter a noção. Então são protocolos de roteamento entre redes. Então a diferença entre a camada 2 e a camada 3 é o escopo. A camada 2 trabalha no contexto de uma rede única. A camada 3 admite que existam redes diferentes com responsabilidade diferente. Cara, todo período abre Cisco. Esse período está rolando de segundas, terças, quartas e quintas, de 3 e 5. A gente abre um período Cisco 1, Cisco 3, no outro período Cisco 2 e Cisco 4. Para que ao longo de 2 anos o aluno consiga fazer todo o círculo do CCNA. E o aluno da FRJ também ganha desconto na prova de certificação da Cisco, né? Mas mesmo que não queira fazer prova de certificação da Cisco, vocês têm que usar o CCNA de graça como eles escolheram o tipo. Que é caro por É bem caro. A gente queria dar o CCNP, mas eu tô com preguiça de fazer. Não, porque eu tenho que fazer uma certificação. Cara, eu tenho que fazer outra certificação, mais uma prova, tenho que parar tudo que eu tenho que fazer para poder estudar, para fazer a prova, decorar comandinho de roteador, que na prática. Não. Fora que assim, ninguém em sã consciência trabalha sem fonte de consulta do lado. Pelo amor de Deus. A gente já saiu do século XIX, né? Então assim, né? Se você não souber, isso até médico consulta durante a consulta, né? Então, tipo, né? Não rola. Então, tipo, justamente por isso eu não tô com saco. Cara, você sabe mexer com o roteador Cisco? Sei. Então, se você não soubesse, eu diria. É os comandos. É louco isso, né? No final, a mesma coisa, só se você tem redes, isso eu aprendi, eu não sei, eu já falou, se você sabe redes, é só você saber os comandos para mexer em Cisco. Então isso aqui é um exemplo de rede. Eu tenho aqui um Pan Coordinator, que ele pode ser como se fosse um AP, e está com vários dispositivos na minha casa, tipo o Pikachu, que é muito importante você ter na sua casa. Então assim, aí você entra no conceito que eu falei. Lembra quando eu falei sobre Personal Operating Space? E quando a gente falou sobre os conceitos básicos de sem fio? Não, claro. Então, Personal Operating Space é o espaço que uma PAN tem, né? Então, como é que eu vou fazer? Quando dois ou mais dispositivos com Personal Operating Space, ou seja, dentro da mesma área de cobertura, se comunicarem em um mesmo canal físico, vai construir uma WPAN, Wireless Personal Area Network, que inclui pelo menos um FFD. Ou seja, a rede existe, só tem dois dispositivos dentro da mesma área de alcance, sendo que um deles é um FFD. Mas só tem dois RFDs, dois Reduced Function Device. Eu não faço rede. Ponto. Isso não é negociável. Né? Cada PAN seleciona um único PAN Identifier, ou seja, eu tenho um PAN Identifier que, por um acaso, esse identificador da PAN, ou seja, o identificador da minha rede, dessa minha subrede, é o quê? O identificador do meu RFD. Olha a malandragem. Com o mesmo endereço, eu identifico a subrede e identifico o RFD. Ou seja, eu roubo usando o mesmo conjunto de bits para isso. É roubo. Todos os dispositivos vão possuir um endereço estendido de 64 bits. Como é que eu tenho esses 64 bits? 48 é do meu Mac, que eu já tenho que ter porque é um dispositivo físico, e 16 bits que são, né, usados para endereçar os dispositivos abaixo. Com 16 bits, quantos endereços eu faço? 2 elevado a 16 ponto é? Vamos lá, galera. Vou fazer a conta de novo, sabe, né? Usa o celular, gente! Não. 2 elevado a 16 no celular. Você tem um móvel, fica aqui no 64K. 64K, quanto é 64K?
Usa 75. Todo mundo tem calculadora. 65.536. Vamos, segue. Né? Então isso faz o seguinte, cada uma dessas estrelas eu tenho estrelas de até 65.536 dispositivos. Que é bom pra caramba. Então, assim, se eu pego o conjunto dessas redes, se eu posso ter até 2 elevado a 48, com 16, são 2 elevado a 64 dispositivos, é uma quantidade bastante bizarra de endereçamento. E é por isso que eu uso IPv6. A nível de camada 3. Por que, Cláudio? Porque se eu não uso IPv6 a nível de camada 3, eu não consigo mapear os endereços da minha camada 2. Então, eu vou poder usar um endereço curto, 16 bits, ou seja, o reducer function device que é retardado, ele não precisa guardar todo o endereçamento, ele pode usar o endereço curto, 16 bits, porque a partir de agora o endereço vai ser dado pelo meu RFD, que é o endereço da minha rede, né? Mais o point identifier. Então, na verdade, eu tenho totalmente esse endereço de 48 que vem do MAC, 16 para endereçar a rede, mais 16 do meu RFD. Então, isso dá mais do que isso. Eu consigo chegar até 2 elevado a 80 dispositivos. 2 elevado a 80 é um número brutal de endereço. É mais do que um dispositivo por metro quadrado do planeta Terra, incluindo a água. Qual é o bizarro? A gente acha que não vai dar. Isso é extremamente ridículo, né? Na camada física, vai ter a responsabilidade de eu trabalhar com ligar e desligar o rádio, detectar energia no canal corrente. Essa detecção de energia de canal corrente é que é o que a gente chama de CCA, Clear Channel Assessment, e é como a gente faz para ver se o meio está ocupado ou não. O que é o meio está ocupado? Túlio, posso transmitir? Pode, então beleza assim. Se o meio estivesse ocupado, Túlio, posso transmitir? Aí você diz não, porque o Clear Channel Assessment quer dizer não. A gente verifica que o meio está sendo utilizado. Então, ele é mais preciso que os mecanismos que a gente tem a nível de camada do 802.11, né, da rede Wi-Fi tradicional, por um motivo simples. Mas se dizer não, seria deixar cair mesmo. Né? Não, ele não faz isso. Ele verifica que o meio está com perturbação a nível físico e não transmite. Eu verificaria e não transmitiria. Então, assim, a camada física do 802.15.4 ela é simples, mas ao mesmo tempo sofisticada. Como diria eu acho, né, a simplicidade e a sofisticação máxima. Então, funciona nessa faixa tanto de 800 MHz como 2.4 GHz. Né? E sendo que os primeiros produtos que surgiram na faixa dos 800 MHz. E eles eram bastante caros. E hoje em dia, se você compra um Arduino e compra uma placa XB, como o Gabriel mostrou para vocês naquele dia, né? E ele vai estar trabalhando na faixa 2.4 GHz, que é bem mais barato. As placas XB ainda são muito caras. O 802.15.4 ele não caiu ainda nas graças dos usuários. Por isso que vocês vão ver placas como o West 8266, vocês podem comprar na web por, sei lá, R$20, que eles vão usar o 802.11. Por incrível que pareça, o 802.11 é muito mais barato hoje do que o 802.15.4, mas é uma questão de escala. A gente já faz chip do 802.11 há muito tempo. Eu vou ter campos... Vocês não vão ter agora os cabeçalhos, mas eu vou ter 32 bits de sincronização, um campo de 8 bits para delimitar o pacote, que é muito comum na camada de enlace, isso. Eu posso explicar o que isso quer dizer assim, se eu achar esse conjunto de bytes, eu sei que é o fim do pacote. E a gente tem uma explicação mais detalhada sobre isso. Quem quiser ler um pouco mais por que isso aqui funciona, vocês têm que ler na seção 3 do capítulo 5 do Kurose. Né? Todo protocolo da camada de enlace, em geral, tem um delimitador de quadro. Essa é uma forma de dizer que um quadro começa e um quadro termina. Eu tenho o cabeçalho físico de 8 bits, que é o tamanho da minha mensagem. Eu tenho até 0,127 bytes de campo de dados. Né? Meu poder de transmissão vai até menos 3 dBm. Eu tenho uma sensibilidade do receptor que vai de 85 dBm para 2.4 GHz, 91 dBm para 800 MHz. Eu tenho uma indicação de qualidade de sinal, para eu não botar no meu roteamento um meio que está cheio de ruído, né? E é o que eu chamo de Silent Noise Ratio, assim, relação entre o sinal para o ruído. Né? O CCA, né, que é da especificação do rádio, como eu falei para vocês, é o cara que vai ver se o meu meio está ocupado ou não. Eu posso fazer isso através do uso de filtros, né? Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, porque isso é uma questão mais de eletrônica, né? Mas a ideia é o seguinte, né? Eu não consigo, como é que a gente precisa de um braço? Um braço. Tá.
eu vou escolher fica na frente. Tá? O que é isso aqui? O que é a verificação salvo-erro? Ver se o meio vibra. Então, todo meio vibra por natureza. Ponto. Então, se o meio está vibrando por natureza, o que é uma perturbação é ele vibrar fora da faixa de frequência natural. Então, o que o CCA faz é verificar se essa vibração está fora da faixa de frequência que ele considera como natural. Então, na verdade, isso tem que ter uma sensibilidade. No 802.11 original, a sensibilidade dele era tanto que a gente preferia usar isso a nível virtual do que, ou seja, usar um algoritmo para chutar se isso funcionava ou não, mas aqui a gente usa isso a nível físico mesmo. A estrutura de frame é simples, eu tenho protocolo de associação e desassociação da rede, a segurança, por definição, um AES de 128, ou seja, uma criptografia de 128 bits, por definição já é uma criptografia forte. Cláudio, mas esse cara criptografa, não, ele criptografa uma vez e manda, a responsabilidade de criptografar seria do sistema externo. Originalmente, a gente não pensava muito em processar dentro da rede. Hoje em dia já existe essa necessidade. Então, no modelo de transferência de dados, eu posso fazer isso através de um beacon. O que é um beacon? Beacon é a palavra mais importante aí sem fio, é uma mensagem, para de rir, por favor, né? Deixa eu focar aqui, né? Porque, na verdade, quem fez rede sem fio comigo, eu começava a brincar assim, beacon serve para tudo em rede sem fio, né? A função original, que tem, uma das funções que vai ter aqui é sincronização. Mas em qualquer protocolo de rede sem fio, ele tem essa função de sincronização. Só que conforme você vai estudar os protocolos de rede sem fio, no final das contas, eu brincava que a minha palavra final ia ser assim, o que é um beacon? Ele ia ter duas páginas de resposta. Porque o beacon, no 802.11, 15.4, ele é sincronização, mas no 802.11 ele guarda informações do QoS, no 802.11i ele guarda troca de chave, no 802.11 S ele também é responsável. Só pronto isso. Teve uma prova por isso. Teve isso. Perfeito, ele vai fazer prova final. Tem mais que isso errado. Cara, porque eu não sou prova final. Porque, cara, eu não dou prova, eu dou fase bônus, entendeu? Então é tão ridículo que esse negócio é. Agora, e existem duas formas de eu operar esses 2.15.4. Eu posso simplesmente fazer a disputa de acesso ao meio, eu vou lá com o Túlio e quero transmitir. Isso aqui é o que eu chamo de unslotted SMA-CA. Eu disputo o meio a qualquer momento que eu quero. Se alguém já está falando com o Túlio, eu posso colidir, isso é um problema. E eu tenho o slotted SMA-CA, que eu vou usar o beacon para criar uma sincronização dizendo, olha, Túlio, esse aqui é o momento zero. Zero. Então assim, a partir de agora eu vou transmitir de 2 em 2 momentos. 0, 1, aí você pode dormir, pode. 2, agora você tem que acordar. Isso faz com que o Túlio saiba quando vai ser transmitido. Se nada está sendo transmitido para ele nos momentos pares, ele pode dormir nos momentos ímpares. O que isso faz? Economiza energia. Esse processo de eu escalonar, de eu dormir, é que é muito importante para os dispositivos, porque economiza energia. E onde é que isso é importante? Por exemplo, se eu estou numa fábrica, se eu estou num prédio, economizar energia não é uma preocupação, não deveria ser. Porque ninguém vai chegar numa fábrica que você gastou milhões e milhões de dólares e vai dar o sensor pro porteiro, pro seu Zezinho, né, que não planejou esse negócio aí. Espalha esse negócio aí. Nada contra o seu Zezinho, né? Mas não faz sentido, lógico. Né? Você gastou milhões de dólares planejando uma planta e aí você põe a tua rede de monitoramento em qualquer canto. Agora, se você está jogando isso de cima de um helicóptero quando houve um desastre, aí isso faz todo sentido do mundo. Aí sim a tua rede, vai existir situações que você vai botar o teu sensor uma vez e você não vai ter mais como recarregar ele. Então você quer que a energia dele dure o máximo possível. E se você pensa agora com uma mentalidade um pouco, né, de emissão de carbono, né, de redução de emissão de carbono, você quer que a tua rede consuma o menos de energia possível. E aí esse tipo de tecnologia é extremamente sábia nesse sentido. Então o beacon vai servir para sincronizar, para dividir entre slotted e unslotted SMA-CA. Mais uma vez, slotted usa o beacon, sincroniza e fatia o tempo de forma que todo mundo entenda. Por que eu preciso sincronizar para fatiar o tempo? Não adianta eu dizer que fatiei o tempo e o meu T0 sem zero e o T0 do Túlio sem nenhum, porque a gente fica desincronizado. Então, para que a gente possa dormir e enviar no mesmo dado, a gente precisa estar sincronizado. Então, no processo de associação da rede, que é o seguinte, lembra que eu falei sobre rede shape? Então assim, Túlio, o Túlio é um full function device.
Então, se eu vou fazer peer-to-peer, o Túlio é o cara que não vai falar. Então, se eu sou o RFD fala com quem? Só com Full Function Devices. Então, assim, vou falar com o Túlio. Assim, eu sou o RFD. Túlio, vou fazer parte da tua rede. Já é. Então, assim, three-way handshake. Mandei, ele respondeu, enviei, eu vou começar a conexão. Tá? Agora é o seguinte, o Túlio vai falar para mim, Cláudio, vai mandar um beacon agora. Cláudio, eu sou um J de CSMSA. Eu uso J Essa frase aí. Eu uso, ou seja, esse CSMSA cortadinho. Então, assim, pô, meu momento zero em tal momento. Isso é baseado no quê? No código do processador dele. Por que no código do processador dele? Porque é algo próximo de ser único. Cláudio, nessa multitude de dispositivos, pode ter que existe algum dispositivo que está no mesmo clock que ele? Claro que pode. Só não é provável. E se acontecer isso? Bem, a gente vai mudar depois, a gente vai deixar errar. Às vezes, deixar errar e consertar o erro é mais barato do que evitar o erro. Tá? Então, toda feita, entre o coordenador e o dispositivo tem o beacon, uma regressão de dados e um ACK, dados e ACK. Isso aqui, né, é quando eu tenho mensagem confiável. Quando eu estou usando, falando para o cenário de indústria 4.0, a troca de confirmações é uma das coisas mais importantes. Se é unjotted, eu simplesmente não vou ter o beacon e vou seguir o meu caminho. Ou seja, vocês vão ver que eu tenho várias formas de trabalhar. Eu posso simplesmente mandar e esperar que tudo dê certo. Isso é muito ruim. Eu posso dividir o tempo para economizar energia e garantir a confiabilidade através do uso de ACKs. E aí o uso de ACKs deles é o que eu chamo de loop circular. Por quê? Para cada pacote que eu envio, para eu enviar o próximo eu preciso de um ACK. Cláudio, mas eu não consigo mandar em paralelo, eu não preciso mandar em paralelo. O meu protocolo não tem como objetivo alto volume de dados. Então, para mim, é muito melhor eu ter esse ACK de um bit. Por quê? Porque o meu pacote fica menor. Eu só preciso de um bit de confirmação. Em contrapartida, quando você pega o 802.11 tradicional, que o 802.11 tradicional para a gente hoje em dia é o 802.11n, né? Ou seja, praticamente todos os dispositivos que vocês usam de 802.11n é de alta velocidade, os ACKs são mandados em paralelo. Então eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer confirmações. Como assim mandando em paralelo? Eu vou mandando o dado. Você vai confirmando quando der. Então, por exemplo, pacote 1, pacote 2, pacote 3, e você mandar aqui de 1, aqui de 2, aqui de 3, tudo. Vamos falar assim, posso te mandar 3 pacotes antes de você conseguir mandar um ACK de resposta. E aí o que eu faço? Eu crio um temporizador. Assim, se até o instante tal não chegou esse ACK, esse pacote tem que ser reenviado. Isso é muito normal, a gente faz isso para muitos protocolos. Funciona. Vocês têm que entender uma coisa que é super não intuitiva. Rede funciona, é para ser usada até o talo. Essa é a treta. Rede é para ser usada até o talo. Então, para a rede funcionar direito, a gente tem que partir do pressuposto que a rede vai dar pau. Que a rede vai quebrar. Perder pacotes é natural. Faz parte do processo da rede. Claro, isso é desperdício de recursos. É claro que é desperdício de recursos. Mas fazer com que ela funcione sem erros, desperdiça mais recursos ainda. O problema é que a gente usa esse mesmo tipo de pensamento no direito constitucional. Então, aí realmente é mais complicado. Então, é complicado. Assim. E se você para pensar que você tem uma operação, eu já vi essa história algumas vezes, determinadas empresas cometem falhas na operação não propositais e descobrem essas falhas. E descobrem que consertar essas falhas é muito caro. Então é melhor você ser processado. Porque percentualmente muitas pessoas que podem te processar não cobre, é mais barato você ser processado do que consertar a falha. Você deixa a falha continuar existindo e se deixa ser processado. É bizarro não pensar nisso, né? Os operadores pensam assim. Muitas empresas pensam assim. Porque, entenda, isso não é maldade, é risco de negócio.
como ele não tem como consertar sem que isso gere um prejuízo muito grande para ele, e às vezes torna o negócio, inclusive, inviável, ele, assim, e o erro não acontece para todo mundo, ele deixa que esse erro aconteça. Porque se acontece para 100 pessoas e 2 só vão reclamar, vão processar, às vezes é um erro faz uma diferença do usuário final de R$5. Mas para consertar um maluco, o cara vai gastar 500, vai gastar, sabe, 1.000, ele deixa de ser processado por 500. A lógica, assim, eticamente falando, parece reprovável, mas na lógica do negócio faz todo sentido. Então, assim, não é pessoal, entendeu? Mas como todo negócio envolve pessoas, isso é um negócio que a gente precisa, né, ter em geral. Como é que é a estrutura da transmissão? Eu vou ter 2 períodos. Um período que eu vou chamar de período de contenção, onde o FFD vai dizer, olha só, vocês todos fazem parte da minha rede. Mas eu vou mandar só para os três aqui, porque senão, né, eu não confio na minha capacidade de jogar coisas. Tá? Então, o Pedro, o Túlio e o Bernardo, né? Eu vou jogar no Ricardo também. Não vou jogar não, Ricardo. Vai mandar. Não, mas eu não confio também em mim, do teu lado tem vida. Então, o Pedro, o Túlio e o Bernardo, eu vou dividir, olha só. Pedro, você fala no instante 1, Túlio, você fala no instante 2, Bernardo fala no instante 3. Como eu estou então, assim, como isso aqui é nas lotas, olha só. Pedro, 1. Agora você dorme. Túlio, 2. Perdeu o Pedro de pacote, né? Agora você dorme. Bernardo, 3. 3. Agora você dorme. Aí isso faz com que eu economize energia. Se a minha transmissão precisa de mais do que esse período sem contenção tem, eu entro no período livre de contenção. Entro no período com contenção. O que é esse período com contenção? Disputa de acessão meio. Ou seja, eu divido o meu tempo em 2 pedacinhos. E aí entra a segunda função do beacon, que não é só sincronização, ele diz quando iniciam esses períodos. Então é um marcador temporal. O beacon, já viram, vocês já viram no piano? No piano, marcadores de tempo, e o beacon marcador de tempo. E o marcador temporal, ele marca o passo da tua rede. Isso é uma boa analogia, eu nunca tinha pensado nisso, eu gostei disso. Ficou legal. A esse período livre de contenção que eu tenho garantido para cada um de vocês, eu chamo de GTS, que é Guaranteed Time Slot, fatia de tempo garantido. Cada um dos usuários da minha rede, dado o requisito de POS, ou seja, dados os requisitos da minha aplicação, eu tenho garantia de tempo. Então, digamos que o Pedro, ele na verdade está dentro de uma fábrica, e ele é um sensor de vídeo. Ele volta e meia está tirando uma foto. O vídeo tem requisitos de qualidade. Então, volta e meia está tirando uma foto, eu vou dar para ele 2 slots de tempo. O Túlio, ele está sendo um sensor de incêndio. Não é a mesma coisa que vídeo. Ao milésimo de segundo vão fazer diferença, mas eu preciso de uma determinada constância. Agora o Bernardo é o controle do ar-condicionado. Bicho. Foda-se. É importante, mas deixa pra lá. Se perder esse pacote, ninguém vai morrer. Entendeu? Pode dormir, exatamente. Então, eu tenho que escalonar de acordo com as prioridades dessas aplicações. Isso que eu faço no Guaranteed Time Slot. Tá? A gente vai falar sobre mais, poderia falar com muito mais detalhes sobre isso. Assim, quando eu dou rede sem fio, quem já fez rede sem fio comigo sabe que eu gasto uma aula inteira falando sobre isso. Mas também está no YouTube, quem quiser assistir, está nas minhas aulas de rede sem fio. Tem um canal de rede sem fio, se vocês quiserem assistir, está aberto. Eu libero isso, vocês só vão ver que eu vi um monte de piadas ruins repetidas, né? Porque minhas piadas ruins são todas, né, iguais, são que nem as minhas questões de prova. Então, mas a vida é essa aí. Mas acho que foi um bom resumo, né? Foi bem sucintinho. Né? Então, tudo isso aqui é falando sobre esse Guaranteed time slot, né? Então, foi justamente isso que eu comisei. Então, se eu não uso o beacon, é um slot. Se eu uso o beacon, é slot. Se eu não consigo entregar, por algum motivo, ou em 3 casos eu vou entrar no período que eu chamo de back-off. Olha só, conseguir entregar uma minha mensagem, eu vou dormir por um tempo aleatório. Não conseguir entregar a minha mensagem, eu vou dormir por um tempo aleatório. Por que isso? Porque quando eu for disputar acesso ao e-mail, eu não quero que tenha alguém rugoso na minha rede. Então, por exemplo, assim, Pedro, precisou de mais dados. Aí mandou aqui.
Não, tá bom, perdeu. Dorme. Agora ele vai dormir por 14. Vai dormir por 14. Por que 14? Porque foda-se. Porque se na verdade o Pedro tentou, o Túlio tentou, eles colidiram, o Pedro dormiu por 14, aí ele diz um número. 7. Então, por exemplo, é aleatório. Agora, como o Túlio ganhou 7, ele vai acordar antes do Pedro e vai poder voltar a disputar acesso ao meio. Então, na verdade, eu jogo dados com a sorte e digo que, na média, tudo vai dar certo. Professor, Ah. mas no caso de um sensor importante, como o incêndio, se houver a perda de pacote, esse tempo que ele vai ficar dormindo, seria um tempo de grande importância? Não, porque eu tenho garantir time slot. Que se ele é tão importante assim, eu vou dar para ele mais slots garantidos do que de slot de disputa de acesso ao meio. O ideal é o seguinte, quanto mais importante a sua aplicação, mais GTS você vai ter. O protocolo que, na minha opinião, faz isso de forma mais bonita é o 802.16. Ele é classes de tráfego, uma coisa maravilhosa. Pena que ninguém usa essa merda. Né? A gente resolveu usar 4G, nossa. Não, fala o motivo, ué. Que é barato. A gente usa 4G porque é muito mais barato. Por que ele não usa 802.16 para meu protocolo? Hã? Eles não usam 802.16. Porque o 4G é barato. Eu jogo a infraestrutura, né? Ah, olha só. O Ricardo está falando aqui, por que a gente usa 802.16 se a gente quer tão ruim? Você sempre elogia essa bodega, né? Por que você não dá mais aula disso se você acha que é tão ruim? Por um motivo muito simples, olha só. A gente, como é que é a história da infraestrutura? Quem aqui tem um celular? Tá? Você gosta de usar celular? Jogar um site. Depende Ah. do momento. É útil, não é? Beleza. Então, assim, qual é a tecnologia que vocês usam para se comunicar? 4G. Antes do 4G, o que vocês usavam? Antes do 3G. E antes do 2G? Nada, porque era um G que não trocava dado, trocava SMS. Tá? Quando a gente evoluiu do 2G, a gente partiu do 1G e evoluiu do 2G. Esse investimento foi incremental. Aí você é uma operadora, o investimento é incremental. É caro, mas para você ter noção de quanto esse investimento incremental já é caro, o 3G demorou para vir para o Brasil porque os operadores queriam que o 2G se pagasse antes de implementar o 3G. E é por isso que a gente teve um gap entre o 3G muito grande. Ou seja, o 3G começa a ficar popular no Brasil por volta de 2011, 2012. Em 2010, os primeiros planos populares eram 75 centavos por minuto. Então, assim, você começa a ter, tipo assim, eu me lembro que o meu celular era um TIM azul, começa errado que usava TIM, né? Vamos... Não, é bem ruim. Não, os planos são ótimos, todos não usavam. Né? Assim, tinha operadora de aluno, né? Porque você está sem dinheiro, você tem que usar TIM mesmo. Então, assim, eu usava TIM. Ele tinha um celular azul com um dumbphone muito feio. E aí usava esse dumbphone para tudo e assim a TIM era maravilhosa nesse aspecto. Aí surgiu o plano, aí a TIM lançou que quando você ganha 5 centavos você falava ilimitado para qualquer estado do Brasil. Aí depois lançou que 75 centavos você usava internet o dia inteiro. E aí começou a minha mão, falei, meu Deus, é agora. Aí comprei um celular que podia usar incrível 2G. Aí eu, caraca. E o meu sonho era usar, tipo, MSN no celular. Aí lançou o LG Messenger, que tinha slide e tinha tecladinho. Mais blue. Pô, que irado! MSN no celular, que coisa louca! E alguns assaltos depois, né, surgiu o Android. 2010 o Android era muito ruim. Muito ruim. Era muito ruim, muito. Mas era melhor do que usar no iPhone porque não custava, né? Tipo, eu não precisava financiar um carro para comprar. Então, Esse dinheiro tá na... esse já estava no final da existência. A Nokia já não estava mais na jogada. Era Android e iOS já era essa a solução. Aí os operadores tinham começado a fazer investimento no 3G. E começaram a surgir esses planos baratos. Agora você é um operador. Tu acabou de botar um monte de dinheiro no 3G. Surgiu uma tecnologia chamada WiMAX, que para você usar ela, você tem que pegar tudo que você fez, todo esse investimento, e jogar no lixo. O que você faria? Você já gastou esse dinheiro. O ganho de desempenho não é tão significativo. Ou mais do que isso, o teu usuário já estava acostumado com um desempenho medíocre.
E com 3G você já levou o cara a poder fazer VoIP pelo celular dele. Pronto, você respondeu o que as operadoras pensaram. Tipo assim, não importa. E aí o que aconteceu, né, legalmente falando, é que foi se vender as fatias de transmissão para o WiMAX, né, no Brasil, e as operadoras queriam comprar. Porque onde você não tinha infraestrutura, seria vantagem se botar isso. Mas por algum motivo que eu desconheço, as operadoras não podiam participar dessa licitação. Elas embargaram ela. Embargaram essa licitação. Né, dizendo por que a gente não pode comprar, a gente quer comprar. E aí o WiMAX só foi licitado anos depois, quando o 4G já era uma verdade e já não fazia mais sentido. Tá? Então existem operadoras WiMAX, hoje, operando no Brasil, existem sim, mas elas são operadoras muito mais locais. Tanto que muitos de vocês têm um celular WiMAX ou um notebook com WiMAX. A Vaio, né, eu nem sei se ainda a Vaio ainda é notebook, né, mas a Vaio era uma das poucas fabricantes de computadores que tinham computadores com placas WiMAX. Então, basicamente, como é que o CSMA-CA opera aqui dentro do 802.15.4? Se eu estou slotted, eu vou separar dois slots de tempo separados. Se eu usar alguma extensão de bateria, eu vou usar o melhor. Ou o número de slots, ou a minha extensão de bateria. Tá? Aí eu vou começar o meu processo. Se alguém quiser disputar o acesso ao meio, todo mundo espera o tempo aleatório. Por que antes de disputar o acesso ao meio, todo mundo espera o tempo aleatório? Perfeito. Porque se todo mundo vai começar ao mesmo tempo, né? Porque você vai querer, então, todo mundo espera um tempo aleatório, o cara com mais sorte ganha. Claro, mas é com mais sorte? É. Claro, então, mas se eu alterar o meu clock para fazer com que eu comece sempre. Isso se chama ataque de negação de serviço. É uma das formas de você zoar o Bluetooth. Porque isso aqui é um algoritmo muito parecido com o Bluetooth. É exatamente assim que a gente zoa com o Bluetooth. A gente começa a disputar acesso ao meio, dizendo que eu quero que eu tenho o tempo todo mensagem. Isso zoa totalmente o Bluetooth. Ele enlouquece muito louco mesmo. E depois disso, eu vou transmitir. Terminei esse período, eu entro no Guarantee Time Slot aí bem organizadinho. Então tudo que eu faço é assim, transmito, confirmo. Transmito, confirmo. Transmito, confirmo. Transmito, confirmo. Transmito, confirmo. Transmito, confirmo, decote. Transmito, confirmo, decote. Então, na média, todo mundo, se todo mundo quiser transmitir a mesma quantidade de dados, na média todo mundo vai ter. No infinito, né? Todo mundo vai ter a mesma banda. Claro, mas por que no infinito? Teoria de filas, eu não vou gastar aqui teoria de filas, porque vocês não precisam disso agora. Em algum momento vocês vão precisar. Guarda esse desespero para depois. Então, basicamente, isso é o 802.15.4. O protocolo que ele é inteligente no uso dos dispositivos, dos endereços, ele é inteligente no consumo de energia, ele é inteligente no consumo de transmissão, né? Eu estou esperando, ele parte do pressuposto que você vai usar um dispositivo que usa bateria, tá? Porque se você não está usando bateria, não faz sentido usar o 802.15.4. Cláudio, por que não? Meu amigo, você está numa bateria, usa o 802.11. Cláudio, no meu carbon footprint, bonito, né? Minha emissão de carbono. É isso mesmo que vocês pensaram. É mesmo para as operadoras Bebex. É isso aí. O desenvolvedor da aplicação vai decidir entre o consumo de energia e a latência da comunicação. Então, quando você usa 802.15.4, que é o que o Contic usa, você entra num paradoxo muito interessante. Você está usando um protocolo de comunicação que tem que evitar se comunicar. É isso, quanto mais você se comunica, mais a sua bateria gasta. Quanto mais a sua bateria gasta, menos tempo de vida tem. Então, quanto menos você comunica, mais tempo de vida tem. Ao mesmo tempo, se você não se comunica, não adianta ter tempo de bateria. Então, você toma um paradoxo. Que é um trade-off aí que você tem que analisar. Isso aqui, não vou falar sobre isso. Sobre o
um modo de segurança, criptografia padrão. Eu posso ter um modo inseguro onde eu não uso criptografia para economizar energia. Né? Um modo de controle de acesso, que eu só permito quem faz ou quem já estiver na minha lista original. Um modo seguro, onde eu tenho uma lista de acesso e eu tenho um modelo criptográfico. Né? Então, eu vou ter controle de acesso, criptografia dos dados, integrado do frame sequential freshness. Sequential freshness é o seguinte: estou transmitindo o frame, cada um dos meus frames tem um tempo de vida. Porque não adianta eu pegar os dados de incêndio de ontem. Porque se pegou fogo ontem, já deu ruim. Né? Então, essa sequential freshness é um negócio, ou seja, a cada iteração eu zero os números de sequência do meu frame. Basicamente, isso aqui é a estrutura de dados, vocês não vão decorar isso, porque não tem nenhuma necessidade. Desnecessário dizer que o beacon só é enviado pelo FFD, né? Pelo coordenador. Então, a estrutura, o design é de baixo consumo, consumo é mais importante do que transmissão para a gente, e a estrutura de frames é simples e torna ele muito barato. Então, isso com todos esses fatores, essa forma inteligente de lidar com o roteamento, essa percepção de que rotear a nível de camada 2 é uma ideia inteligente, e que não é uma ideia nova, isso é coisa que a gente já pensa desde os anos 80, a gente só não aplicou na pilha TCP/IP, fez com que ele se tornasse um cara muito útil. E onde é que ele é mais útil? Esses cenários hoje industriais, esses cenários hoje, né, de agricultura, onde eu tenho uma mudança muito grande de posicionamento, onde a rede é muito dinâmica, é onde o 802.15.4 se destacou. Né? Dentro dele, do 802.15.4, surgiu uma pilha de protocolo chamada 6TiSCH, que a gente vai falar um pouco mais sobre a 6TiSCH para o futuro. Né? E a 6TiSCH, ela é a pilha do 6OPAN, usando 802.15.4 com slotted e confirmação, para que eu tenha garantia de entrega. Onde, por exemplo, por que a garantia de entrega? Uma fábrica é muito importante. Uma planta de produção muito importante, porque eu tenho que monitorar dispositivos que são muito caros, e às vezes não dá para você pegar uma siderúrgica e sair botando cabo na siderúrgica, isso não funciona, né, galera? Então, existem cenários onde você monitorar, e essa fábrica não vai mudar. Então, uma coisa que é muito bizarra, e que a gente tem que ter noção, é que a fábrica no Brasil é muito diferente da fábrica nos Estados Unidos. Então, quando o cara tem uma fábrica nos Estados Unidos, ele vai botar dinheiro, o governo federal americano vai botar dinheiro na fábrica, e o cara vai renovar sempre esse fábrica e mais. Aqui no Brasil, o cara vai ter uma fábrica, ela funciona igual há 40 anos, então tudo que você coloca dentro dela é incremental. Então o cara não tem como refazer uma obra para ele mudar, para botar um equipamento novo. Ele não vai parar aquela operação, ele vai botar alguma coisa. Se ele quiser monitorar aquela coisa, essa coisa tem que ser sem fio e colocada. Então isso é uma grande oportunidade dentro aqui do nosso cenário brasileiro. Tá bom? Gente, eu vou fechar hoje isso aqui por aqui. Tá? Eu vou fechar o 802.15.4 com isso. Vou passar um material para vocês darem uma olhada e eu vou reformar. Na quinta-feira eu vou falar um pouco mais vou falar sobre RFID, né, e NFC, e a partir da semana que vem a gente vai ter só um conjunto de partes muito mais práticas para a gente explorar. Tá? Então a gente vai entrar numa fase muito de projeto, que eu acho que é muito importante. Vou botar hoje um trabalho no grupo para vocês, que vai usar o Contic ainda, usar uma aplicação default do Contic para a gente fazer análise de tráfego, conforme o Hugo fez com a gente aqui, e vocês vão olhar esse negócio e vão dar uma olhada de acordo com o que vocês viram. Tanto do RPEG, tanto do COPE, tanto do 802.15.4, e ver essa troca de mensagens acontecendo e identificar esses fatos. Tá bom? Por hoje é só. Fiquem com Deus e vejo vocês na quinta-feira.